Só para trazer um registro mais recente, foi agora há pouco, antes das 5 da tarde, que o Moro voltou a publicar nas redes sociais dele, fazendo comentários. Disse que se alguma condenação da Lava Jato fosse reformada pelo reconhecimento da inocência do condenado, ele seria o primeiro a reconhecer o erro. Mas ninguém tem coragem de dizer isso, pois as provas são categóricas e os condenados culpados. A corrupção nos governos Lula foi ampla e real, então se criam narrativas fantasiosas e inexistentes, vícios processuais, buscando inverter a responsabilidade pela impunidade. Triste justiça do governo Lula, professor. Olha, Diego, é até revoltante que um ex-juiz, uma pessoa que evidentemente sabe do que diz o processo penal, a lei processual penal. Então, o que a gente está assistindo e que você acabou de dizer? Então, é um Moro político, não é mais um Moro técnico, porque isso é uma enormidade em termos de absurdos. Ninguém julgou o mérito, se julgou o quê? A nulidade, a suspeição, não se chegou ao exame do mérito ainda. Por quê? Porque o processo é nulo. Simplesmente isso. Então não vem o Moro dizer que ninguém tem coragem de chegar a uma absolvição e etc. Não. A questão até agora é formal, é processual, uma nulidade. Ele não podia conduzir esse processo e nem sentenciar, porque ele tinha claro interesse. E tá aí. Se a prova é boa ou não, vamos ver agora numa próxima sentença condenatória, se não ocorrer prescrição, hein? Porque isso volta ao primeiro grau, volta à 13ª Vara Criminal de Curitiba, que o Moro ajudou a emporcalhar. Tem pergunta, coach, para o O professor? problema é esse. Ô, Thales pegou. Vai problema lá, é Thales. esse, O problema é esse, é que ele emporcalhou tudo, emporcalhou o processo. O grande risco agora é de prescrição mesmo, vai voltar lá para o início, e ele destruiu o processo. Junto, acaba destruindo até provas que, porventura, existissem. Porque quando destrói o processo, destrói tudo. Então, acaba que houve, todo o Brasil sabe que houve roubalheira na Petrobras. Sei quem foram os ladrões. Eu sei que alguns daqueles funcionários foram pegos com dinheiro, tem dinheiro na conta deles, etc. e tal. Sabe-se disso, sabe-se que houve roubalheira, mas a gente não consegue chegar aos verdadeiros culpados, ao envolvimento que, porventura, os políticos tenham, e políticos, inclusive, não só do PT, como do Centrão também, do MDB, do PSD, vários políticos que estejam envolvidos, a gente não consegue, porque o Moro tinha um projeto político e tinha um interesse de voltar o processo contra um determinado grupo. E aí ele estraga o processo todo, estraga as provas e estraga o país. Aí bota a culpa na sociedade pela lambança que ele e o Dallagnol fizeram. Olha, tem um ponto aí que a gente não pode deixar passar, Diego, e Couto e Thales, que é o seguinte: o Moro é parcial. Então, ele era suspeito de parcialidade. Agora não dá para o Gilmar decidir aí, ainda mesmo que seja para efeito extensivo. É outro parcial, é outro que não pode mexer em processo do Moro. Não pode, tem aí uma outra nulidade absoluta. Bem interessante. Vejam, o que ele fez. Até o Moro, que se humilhou, foi lá no gabinete do Gilmar para pedir desculpas, uma coisa vergonhosa, assustadora. O Gilmar, o que fez? Deu uma bronca nele, falou o diabo para ele. E antes de tudo isso, o que Gilmar fez durante entrevistas? Ele se antecipou, ele prejulgou sobre a suspeição do Moro. Então Gilmar não podia julgar isso. Então você percebe como a justiça fica desmoralizada com essas coisas? O Moro julgou no quê? Julgou no interesse pessoal, tá? No interesse privado. Ele tinha aspirações políticas, ele julgou, aproveitou aquilo. Agora, o que está fazendo o Gilmar? Está fazendo o mesmo jogo errado. Ele é suspeito de parcialidade, como o Moro.
Então, se a justiça quiser levar essa coisa a sério, não dá Professor, para o por quê? Gilmar ficar... Por que que ele é suspeito? Pelas declarações que ele deu? Desculpa, Couto. Sim, ele prejulgou o Moro há muito tempo, ele sempre criticou o Moro, antes do Moro sentenciar os casos, ele foi para cima disso, ele sempre criticou, ele sempre prejulgou a suspeição do Moro. Fez isso certamente? Sim, mas num momento inadequado, o juiz... O ideal nesse caso é que fosse, por exemplo, o Fachin Qualquer outro, a decidir, menos ele, que né? o Fachin não emitiu grandes opiniões, não sempre teve um comportamento linear e seria mais tranquilo. A justiça precisa disso. Couto, Na Outra verdade, o coisa, Brasil cara. está precisando que a Deixa eu justiça só faça falar isso. uma coisa. o Couto. Vai lá, Couto. Esqueceram de mim aí. É o seguinte, depois de tudo que nós ouvimos aí, desse balanço que vocês fizeram, que falta julgar na Lava Jato é julgar o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol e os procuradores pelos prejuízos enormes que eles provocaram no Brasil. Eles também vão ter que responder pelo que fizeram, porque não é possível errar tanto, ser tão parcial, tão suspeito e não pagar por isso, porque era um juiz, né, que tinha a obrigação de ser correto, e não foi. Então, acho que é isso que está faltando na Lava Jato, é julgar os julgadores pelo que eles fizeram, por todos os estragos que eles cometeram para a justiça brasileira e para o país. E a nota que o Diego leu agora, né, tem uma frase aí que mostra muito claramente isso, o ódio que ele tinha, o ódio político ao Lula. Né? Ele diz assim, triste justiça do governo Lula. Que história é essa de justiça do governo Lula? A justiça é do judiciário. Mas não é, né? Sabe, isso mostra o sentimento dele, a burrice dele, a falta de preparo. Como é que ele foi juiz durante tantos anos, julgou tanta gente com essa cabeça tão complicada, né? Tão Medíocre. medíocre, essa é a palavra. Sempre foi político, né? Me Professor, parece. pode Agora ele ser- está sendo ocupando o cargo. Antes ele era um juiz Isso. fazendo política. Diga, Thales. A propósito do que o coach falou, eu queria saber do professor Walter se pode ser cobrado desse juiz, do Moro, do Dallagnol, dessa gente, danos morais. Se as pessoas que foram julgadas por ele incorretamente, se pode se cobrar dessa gente danos morais.